E aí pessoal, no vídeo de hoje vou mostrar para vocês como adicionar suporte ao kernel SU a um kernel. Para quem não conhece, o kernel SU é basicamente uma solução de root que traz root para o Android por meio do kernel. Eu não vou comentar muito sobre o kernel SU porque já tem um vídeo específico sobre aqui no canal. Recomendo ao pessoal que tiver interesse. De qualquer maneira, por conta dessa implementação diferenciada, para utilizar a solução de root é necessário um kernel que traga suporte ao kernel SU, não tem muito o que fazer. Em dispositivos mais recentes, com implementações mais recentes do Android, isso daí não é problema. O pessoal do kernel SU disponibiliza algumas imagens genéricas do kernel que já trazem suporte ao kernel SU, mas infelizmente essas imagens necessitam de um dispositivo compatível, um aparelho que traga suporte ao GKI, ao Generic Kernel Image, rodando o kernel 5.10 ou mais recente. Já outros aparelhos, dispositivos rodando kernels mais antigos ou sem suporte a GKI, não tem muito o que fazer, é necessário compilar o kernel do dispositivo e trazer a implementação do kernel SU diretamente do código-fonte. É necessário compilar um kernel que traga as implementações do kernel SU. Para facilitar o uso do kernel SU nesses dispositivos, muitos desenvolvedores da comunidade, desenvolvedor de custom kernel e tal, dependendo, pode até trazer um kernel customizado para um dispositivo que traga suporte ao kernel SU, o que é bacana, mas não é o que acontece com todos os dispositivos. E no vídeo de hoje, vou mostrar para vocês como trazer suporte ao kernel SU no kernel. Pode ser interessante para você que já manja de compilar kernel de Android, que é uma referência. Mas antes de começar o vídeo, eu queria dar alguns avisos. Primeiro, é que eu vou mostrar a implementação do kernel SU no kernel. Por conta disso, a gente vai ter que fazer alguns processos de compilação de kernel. Mas assim, eu não vou entrar muito nessa parte de compilação de kernel, não vai ser um tutorial explicando coisinha por coisinha, porque tem muitas coisas na compilação de kernel que nem eu sei. Então, se você não tem experiência nenhuma na compilação de kernel para dispositivo Android, pode até ser interessante assistir o vídeo para conhecer um pouco do procedimento, mas eu não recomendo para iniciantes porque é meio complicado. Além disso, podem existir variações na compilação do kernel. Depois vai compilar o kernel de uma custom ROM, normalmente é mais suave, mas depois vai compilar o kernel de uma fabricante. A fabricante disponibiliza o kernel certinho, prontinho para você já compilar, depois tem um script pronto lá para você rodar e tal. Mas dependendo da fabricante, o kernel é disponibilizado, mas você tem meio que montar o kernel, porque está dividido em diversos repositórios, aí meio que existe um certo trabalho de juntar os repositórios e deixar aquilo lá compilado corretamente. Dependendo, o kernel até veio certinho, mas está faltando uma coisa ou outra, dependendo tem que fazer alguma implementação, dependendo tem que ajustar alguma coisa para poder fazer aquele kernel compilar e tal, então pode ser meio chatinho. Segundo, é que para compilar é necessário um PC com uma distribuição Linux instalada, pode ser um PC físico mesmo, um notebook, pode ser um computador na nuvem, uma VPS e tal. Aqui eu vou estar compilando utilizando o KDE-Neon, mas você pode escolher a distribuição de sua escolha. Para compilar, a gente vai utilizar diversos comandos, então é interessante ter uma experiência com a linha de comando. Terceiro é a parte da compatibilidade. Lá no repositório do kernel SU é comentado que tem compatibilidade com o kernel 4.14 ou mais recente, então 4.14, 4.19, 5.4, 5.10 nem falo tanto aqui, porque 5.10 normalmente vai ter suporte GKI e vai poder utilizar as imagens oficiais. De qualquer maneira, versões mais antigas, como o kernel 4.9, 4.4, creio eu que até dá para implementar, mas eu não sei a parte de compatibilidade, dependendo do kernel pode ser necessário alguma coisinha ou outra a mais para poder funcionar corretamente, dependendo, pode ser que a implementação mude um pouquinho, aí tem que ver. Sobre a compatibilidade com arquiteturas, até a data da gravação desse vídeo, o kernel só suporta só duas, que é ARM64 e x8664. Se você tem um dispositivo Android ARM, um dispositivo ARM DT2 bits, apenas 2 bits, não é compatível. Por fim, pode parecer meio óbvio, mas é necessário o código-fonte do kernel do seu aparelho. Se você estiver utilizando uma custom ROM, é bem provável que a implementação do kernel para custom ROM referente ao seu dispositivo deve estar nos repositórios da ROM, então tem que procurar. Agora, se você estiver utilizando a ROM stock, tem que ver como que a fabricante disponibiliza o kernel. Algumas fabricantes disponibilizam no próprio site da fabricante, com algum site específico que possibilita o download do kernel.
e dependendo de algumas fabricantes até disponibilizam o kernel em repositórios públicos. Mas beleza, vamos parar de enrolação e partir pro vídeo. Beleza pessoal, tô no meu PC, tô rodando uma distribuição Linux, aqui eu tô rodando o KDE Neon, mas vocês podem fazer o processo em diversas distribuições, aqui eu só escolhi o KDE Neon porque é uma distribuição que eu tô acostumado. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para trazer suporte ao kernel SU no kernel é ter acesso ao código-fonte do kernel que a gente está rodando atualmente no aparelho. E eu pretendo fazer esse processo no Poco F2 Pro. Esse aparelho meu tá rodando uma ROM customizada, tá rodando a Lineage OS. E como eu tô rodando uma custom ROM, é bem provável que o kernel vai estar nos repositórios da ROM que eu estou utilizando, que nesse caso seria os repositórios da Lineage, mas caso queira fazer o processo na ROM stock, eu tenho que procurar, tenho que ver onde que a fabricante disponibilizou o código-fonte, dependendo da fabricante disponibilizou o código-fonte do kernel no site próprio da fabricante, dependendo disponibilizou um repositório público, aí tem que ver. De qualquer maneira, como eu estou rodando uma custom ROM, fica bem mais fácil, já até abrir o repositório do kernel do meu dispositivo aqui no GitHub, nos repositórios da Lineage OS, é esse Android Kernel Xiaomi SM8D50. Esse repositório contém o kernel referente à família de dispositivos da Xiaomi com o SM8D50. Se você tiver na dúvida, não sabe se o repositório que você achou referente ao kernel é referente ao seu dispositivo, você pode abrir os arquivos, abre a pasta art, vai a pasta ARM64, vai ter a pasta configs, e dentro dessa pasta deve ter alguma configuração referente ao codinome do seu dispositivo. Sobre a pasta vendor, aqui aparece a vendor Xiaomi, aparece até o codinome do meu dispositivo, né? lmi.config, aparece as configurações comuns, então aqui eu tenho certeza que esse aqui é o kernel referente ao meu dispositivo. Depois que você encontrar o kernel do seu dispositivo, você tem que baixar esse kernel para poder fazer a compilação. Caso o kernel esteja no repositório do GitHub, você pode copiar a URL e tá clonando utilizando o comando git clone. Abrir o terminal aqui, você pode clonar utilizando o comando git clone e clone no repositório. Se você quiser, dá para especificar o "-b para estar clonando uma branch específica. Aqui eu vou pegar a branch Lineage 20 mesmo, que é a padrão, então se eu não especificar nada vai pegar essa branch, mas caso eu quiser pegar uma branch mais antiga, sei lá, eu quero lá Lineage 18.1, eu posso marcar aqui, branch Lineage 18.1, que vai clonar outra branch, em vez de clonar a branch padrão, mas aqui eu vou criar padrão mesmo, certinho, vou deixar o clone no repositório. Repositório clonado, vou abrir o explorador de arquivos, e percebam que o repositório foi trazido para minha máquina, parece Android Kernel Xiaomi SM250. Esse aqui foi no meu caso, como o repositório está aqui público no GitHub e tal, mas dependendo de como o kernel é disponibilizado, existem algumas fabricantes que disponibilizam o kernel no arquivo targz, no arquivo zip, aí você tem que extrair o arquivo, mas aqui no meu foi só clonar mesmo certinho. Além do código-fonte do kernel, é necessário algumas outras coisas para possibilitar a compilação do kernel. É necessário o Clang, eu não sei como que fala Clang, se eu estou falando da maneira certa. Eu vou pegar o Clang da própria Lineage OS, tá nos repositórios, essa versão R e alguma coisa, mas dependendo do seu kernel, pode ser interessante compilar utilizando outras versões do Clang. Tem aí na página, no repositório do AOSP, algumas outras informações sobre os lançamentos do Clang para versões do Android, e pode ser interessante utilizar outras versões dependendo do caso. E além do Clang, vamos precisar do GCC, também estão nos repositórios da Lineage, versão aqui para ARM64 e ARM. Aqui eu estou utilizando tudo, a maioria das coisas da Lineage OS, mas creio que também deve funcionar essas mesmas ferramentas para compilar kernels que não são específicos da Lineage OS. Eu estou utilizando isso aqui porque eu acho mais fácil. E vamos clonar esses repositórios. Vou abrir o terminal e clonar um de cada vez. Clonar primeiro o Clang git clone. Vou clonar o próximo repositório. E vou clonar o último repositório, git clone. Prontinho, repositórios clonados, abrir o explorador de arquivos, aparece um monte de pasta, tá certo. E para possibilitar a compilação do kernel, vai ser necessário instalar alguns pacotes na nossa distribuição Linux. Tem uma página lá no AOSP, na documentação da AOSP, esse Establishing a Build Environment, criando o ambiente de construção, alguma coisa assim. E descendo a página vai ter um comando prontinho que vai instalar os pacotes requeridos. Esse comando serve para a distribuição Ubuntu. Aqui eu estou no KDE Neon e o KDE Neon é uma distribuição baseada no Ubuntu, então eu consigo rodar esse comando
para instalar os pacotes necessários, mas se você estiver rodando outra distribuição Linux, tem que ver aí os pacotes necessários. Aqui eu vou só copiar, porque eu já estou rodando uma distribuição baseada no Ubuntu. Eu vou abrir o terminal, colar esse comando aqui, deixa eu limpar o terminal e colar esse comando. Antes de rodar esse comando, eu vou adicionar mais dois pacotes. O primeiro é o libssl-dev, que pode ser necessário para compilar o kernel, e vou adicionar o android-sdk-platform-tools. Esse pacote instala o ADB Fastboot, que podem ser úteis, e vou apertar Enter e instalar os pacotes. Pacotes instalados, já estamos basicamente prontos para compilar o kernel. Aqui a gente já não mexeu em nada do kernel su, só clonamos o kernel no nosso dispositivo e outras coisas. Eu recomendo, quando você estiver trazendo essa implementação do kernel su para um kernel, primeiro testar o kernel. Depois você clonou o kernel não está funcionando, depois precisa de alguma alteração para o kernel funcionar. Então a primeira coisa que eu recomendo é compilar o kernel do seu dispositivo sem kernel su mesmo e testa, vê se está subindo o dispositivo. Se estiver subindo, aí você procede com a implementação do kernel su no kernel. Então vamos fazer isso. Primeiro vamos compilar o kernel do dispositivo normalzinho mesmo sem kernel su. E para compilar o kernel do dispositivo, a gente precisa do defconfig, seria o arquivo de configuração do kernel do nosso dispositivo. Esse arquivo em muitos kernels já está pronto, é só você encontrar ele, descobrir o nome está pronto, você já vai conseguir compilar o kernel. Só que dependendo do kernel, pode ser necessário criar um arquivo defconfig a partir de arquivos configs que estão presentes no kernel, que é o caso desse kernel que eu estou utilizando. Mas a gente vai aprender um pouquinho mais sobre isso daí. Na pasta do kernel, vamos abrir a pasta art, a pasta arm64, e abre a pasta configs. Na pasta configs, procura por algum arquivo com o nome do seu aparelho _defconfig. Você pode abrir as pastas e estar procurando. Aqui no meu kernel eu não achei sobre a pasta vendor, não aparece nada de lmi_defconfig, que é o código do meu dispositivo. Se eu abro a pasta Xiaomi, não aparece o código do meu dispositivo _defconfig. Até aparece LMI, mas lm.config, não é lmi_defconfig. No meu caso, como não apareceu a defconfig referente ao meu dispositivo, eu vou ter que gerar uma a partir desses arquivos config. Perceba que tem aqui lmi.config, que é algumas configurações do meu dispositivo. Esse kernel, ele agrega diversos dispositivos da Xiaomi, essa família do SM8250. Então, aqui também tem o SM8250 Common. Eu vou ter que merger esses dois arquivos. E a plataforma do meu aparelho é a plataforma Kona. E se eu for aqui na pasta vendor, tem o Kona defconfig, Kona-perf defconfig. Então, o que eu vou estar utilizando é referente à plataforma do meu dispositivo, plataforma Kona. Então, eu vou ter que juntar aqueles dois arquivos config na defconfig referente à plataforma do meu dispositivo. Aqui eu sei que a plataforma do meu dispositivo é esse Kona, mas caso você não saber e tiver no mesmo caso de tiver que juntar os arquivos config na defconfig, vai ter que pesquisar, não tem jeito, e pesquisa certinho, senão vai querer juntar arquivos errados. Para gerar o arquivo defconfig, na pasta scripts do kernel, normalmente tem um script que auxilia a gente a fazer isso, é o merge_config.sh. Eu vou abrir um terminal nessa pasta, na pasta do kernel, fechar o terminal antigo, então vai ficar mais fácil de enxergar, aumentar o texto. Aqui eu vou ter que gerar o arquivo defconfig, mas você não precisa fazer isso se você encontrou o codinome do seu dispositivo _defconfig lá na pasta config. Se você encontrou, não precisa fazer isso. O script para juntar, para fazer o merge, fica na pasta scripts, na pasta kconfig, e é o arquivo merge_config.sh. Vou passar o argumento "-m" para apenas merger. Se não me engano, esse merge_config aí também já roda os comandos do make e tal. Isso aqui eu só vou querer mesmo que ele gere o .config. Agora tem que especificar a defconfig base. Eu vou abrir a pasta art, arm64, configs, vendor. No meu caso, o base eu vou utilizar o Kona-perf na defconfig, só arrastar ali pro terminal. E os arquivos config eu quero juntar. No caso, eu quero juntar esse SM8250 Common. E depois eu quero juntar o referente ao meu dispositivo, que é o lmi.config. É só apertar Enter. Finalizado, aparece merged configuration written to .config. Tem um arquivo, ele gerou um arquivo .config, ele é -la, aparece ali .config. E vai ter a config mergida certinho. Vou copiar esse arquivo .config. Para copiar, vou utilizar o comando cp.config espaço diretório.
Eu vou salvar esse arquivo lá na pasta configs para ficar mais fácil. Art, arm64, configs, e vou colocar LMI, que é o código no meu aparelho, underline, defconfig e enter. Vamos checar se o arquivo apareceu lá. Pasta configs e temos o LMI underline defconfig. Com o arquivo defconfig referente ao kernel do nosso dispositivo pronto, podemos seguir a compilação do kernel. Agora, pessoal, temos que preparar para a compilação. Para fazer essa preparação, a gente vai definir algumas variáveis na linha de comando para facilitar no processo de compilação. Vamos primeiro especificar as variáveis referente ao Clang, lá com os binários do Clang para poder fazer a compilação. Então, vou aqui Clang igual, abrir aspas, vou procurar a pasta aqui do Clang, a pasta bin, e copio o diretório dessa pasta e cola aqui, tira a barra final do caminho e fecha aspas e aperta Enter. Temos a variável Clang definida. Vamos agora definir a variável GCC64, que vai ter os binários referente ao GCC. Cadê aqui, ó? GCC art64 bin. Copia esse caminho, cola aqui e deleta a última barra e fecha aspas. E agora vamos declarar o GCC igual, abre aspas, e vamos pegar o GCC, esse arm bin, copia o caminho, apaga a última barra e fecha aspas, certinho. Por desencargo de consciência, vamos mostrar essas variáveis na tela para ver se elas estão definidas certinho. Então, echo cifrão Clang, cifrão GCC64, cifrão GCC, Enter. Certinho, todas as variáveis estão definidas corretamente. Agora vamos rodar o comando make espaço O maiúsculo, que seria o diretório de saída dos arquivos que vão ser gerados. O pessoal normalmente coloca o diretório out, então vou colocar out aqui, mas eu creio que pode ser qualquer coisa. Depois art igual arm64, a gente está comprando um kernel do dispositivo Android arm64, e digita mrproper. Esse comando vai deletar arquivos gerados de compilações anteriores. A gente não fez uma compilação anterior, então esse comando não vai fazer efeito nesse caso aqui. Mas é legal rodar esse comando quando você quer fazer uma compilação limpa do kernel. Então eu vou rodar aqui o mrproper. O próximo comando é bem similar. Vou até apertar a flechinha de cima para pegar o último comando. Vou só deletar aí o mrproper. E vamos especificar a defconfig que eu quero fazer a compilação. No caso, quero fazer a compilação do LMI underline defconfig, que é aquela defconfig que a gente tirou. Caso a sua defconfig esteja na pasta vendor, existem algumas defconfigs que já vêm na pasta vendor, aqui na pasta art, arm64, configs. Se a sua defconfig estiver na pasta configs, igual tá o meu aqui, lm defconfig, é só digitar o nome da defconfig direto e já era. Mas caso a sua defconfig estiver na pasta vendor, por exemplo, você vai ter que especificar aqui, vendor, barra, o arquivo defconfig e tal, mas aqui o meu não tá, então eu vou só digitar direto e apertar Enter. Agora se prepara que o comando é longo, digitar path igual, a gente vai estar adicionando algumas coisas no path atual, como que o pessoal chama path, nas variáveis de ambiente, acho assim que chama, né? De qualquer maneira, vamos passar aqui o Clang, dois pontos, cifrão mais uma vez, o GCC64, dois pontos, cifrão GCC, dois pontos, o path. Acho que assim tá bom. A gente vai estar adicionando o Clang, GCC, GC64, path, depois o make. Agora eu vou colocar o argumento "-j". Esse J é de jobs. O kernel pode ser compilado em paralelo e esse jobs é quantas tarefas vão ser executadas para a compilação do kernel em paralelo. Aqui o pessoal costuma passar esse comando, o nproc -a, eu acho. Esse comando mostra a quantidade de núcleos que o seu processador atual tem, o processador que está compilando o kernel. Aqui eu estou na minha máquina, se não me engano tem 6 núcleos, é uma máquina virtual e eu configurei 6 núcleos. Acho que não é nproc -all, não, é menos, será que vai? É menos. Aqui o meu apareceu 6, porque essa máquina virtual que eu criei tem 6 núcleos, então certinho. Só arrumar o comando aqui.
Eu recomendo deixar a quantidade de jobs como nproc "-" deve compilar o kernel mais rápido, mas dependendo se você quer diagnosticar algum erro, pode ser interessante deixar apenas um job aqui, né, o "-j1". Depois vamos colocar o cc igual clang, espaço clang underline triple igual a art64 menos linux menos gnu e menos. Depois cross compile igual a art64 menos linux menos android menos. Depois cross underline compile underline arm32 igual arm menos linux menos android e abi menos. Aí eu já me esqueci, eu tenho que botar também esse o e o art, copiar o e o art, copiar e colar. Prontinho, acho que tá certo. Vamos apertar Enter e ver se o kernel vai ser compilado. Se no seu aparecer algumas configurações a mais, eu recomendo só apertar Enter para deixar as opções recomendadas. Então Enter, Enter e vamos ver se vai. E aí que interessante, o meu deu erro, falou que o diretório do kernel, no caso esse diretório que nós está aqui atualmente, não está limpo. Eu acho que não está limpo porque eu copiei o arquivo .defconfig, mas o arquivo .defconfig ainda está aqui. Ele realmente está aqui. Eu vou deletar esse arquivo que deve arrumar o problema. A gente já copiou ele lá para o diretório certo, então pode remover, né? E vamos tentar compilar mais uma vez e ver o que acontece. Opa, agora tá indo. Agora é só esperar e vai demorar um pouquinho. Se tudo der certo e não tiver nenhum erro, lá na pasta do kernel, abre a pasta do kernel, na pasta alt, art, arm64 e boot, dentro dessa pasta deve ter alguns arquivos referentes ao seu kernel. Os arquivos presentes nessa pasta podem variar entre kernels. No meu apareceu só esse image, que é o kernel, mas dependendo se tudo for corretamente, se a compilação não dá nenhum erro, você pode ter um arquivo só, dependendo pode ter diversos arquivos, dependendo tem uma partição lá, um dtbo.mg, dependendo tem um image.gz, um image.dtb, pode aparecer um kernel de diversos formatos, dependendo até mais do que o kernel, como a partição DTBO, que também deve ser flechado no dispositivo para poder utilizar o kernel corretamente e tal. No meu apareceu esse image, tá certinho. Agora temos que passar esse kernel para o dispositivo. Na maioria dos dispositivos Android, o kernel fica dentro da imagem de boot, né, o boot.mg. E existem diversas maneiras de você colocar esse kernel lá dentro. Tem o nkernel, que é uma das soluções mais populares. Tem também o Magisk Boot, que pode ser utilizado. Também tem o AIK, diversas ferramentas. Aqui eu vou estar utilizando o nkernel, porque eu acho mais fácil. Enquanto o kernel estava compilando, eu abri o repositório do nkernel. E eu vou clonar esse repositório para minha máquina. Copiar o link. Abrir uma nova aba no terminal. Então, o comando cd para voltar para home e vou dar um git clone no nkernel3 e vai aparecer um nkernel3 na minha home. Abrir aqui em nova aba, início, e tem o nkernel3. Para quem não conhece o nkernel, é um arquivo flechável que permite a troca fácil do kernel por meio do recovery. A gente vai pegar o kernel que a gente compilou, passar aqui para essa pasta nkernel que a gente colocou no repositório e depois gerar o arquivo flechável e flechar no recovery. O nkernel requer umas configurações, dependendo do cara do seu dispositivo, você precisa configurar uma coisinha ou outra. Recomendo ler o readme do repositório para mais informações. E eu vou fazer uma configuração rápida para o meu dispositivo editando esse nkernel.sh. Aqui eu vou alterar os dispositivos compatíveis. Um aparelho é um LMI e eu vou deletar esses outros dispositivos. Só escrever LMI, é o meu dispositivo. Salvar o arquivo. O que mais para alterar? Aqui no bloco eu vou colocar o caminho correto da partição de boot do meu dispositivo. No meu caso é dev block by name, acho que é assim. Depois tem uns que é boot device ali, by name, boot, acho que é assim o do meu. Se você não sabe o caminho da partição boot do seu aparelho, aqui no canal tem um vídeo onde eu comento sobre, eu vou ver se deixo na descrição para o pessoal que tiver interesse. Vou descer o arquivo e vou tirar algumas coisas que a gente não vai utilizar, tipo essas coisas que estão entre o dump boot e o write boot. Vai precisar disso daqui. Acho que só isso daqui tá bom pro kernel aqui do meu aparelho. Tocar o botão de salvar e fechar o arquivo. Agora volta para a pasta boot e vamos passar o kernel lá para a pasta nkernel. Copiar o image e colar aqui.
Se no seu dispositivo tiver um arquivo image e depois outro arquivo image.gz ou então outro arquivo image.dtb.gz, só passa um arquivo só. Se tiver um arquivo image.dtb, provavelmente você vai ter que passar esse. Se tiver um dtbo.mg, você também tem que passar. Você passa o dtbo.mg e o image. Tem que ver, dependendo do dispositivo, pode ser que você tenha que passar um arquivo ou outro. Então, daqui eu não vou conseguir falar quais arquivos você tem que passar, porque pode variar. Aqui no meu é só esse image mesmo. Vamos agora selecionar todos os arquivos da pasta nkernel, dá direito e marca compactar e compactar como aqui arquivo zip. Vai gerar um arquivo zip. Caso você esteja utilizando outra distribuição Linux que não aparece esse contexto de compactar para o arquivo zip, lá no readme do nkernel tem um comando que você pode estar utilizando, esse zip-r alguma coisa. Com o kernel empacotado no nkernel, eu vou renomear esse arquivo compactado para, sei lá, kernel só, e eu vou flashar esse arquivo do meu dispositivo, desligar o aparelho, subir no modo recovery. Vou flashar utilizando a ADB Sideload, Advanced ADB Sideload, acho mais fácil. Logar o USB no computador. No PC, vou detectar se o dispositivo está sendo reconhecido. ADB Devices. Detectou como Sideload, está certo. ADB Sideload para flashar o arquivo do PC. Vou arrastar o kernel.zip pro terminal. E Enter. Finalizado, reboot. Aparentemente o kernel está funcionando certinho, o dispositivo ligou, significa que a gente pode prosseguir com a implementação do kernel SU nesse kernel. Atualmente existem duas maneiras de integrar o kernel SU, é possível integrar utilizando o kprobe e também tem a integração manual. Nesse vídeo eu vou mostrar das duas maneiras, mas primeiro eu vou mostrar a maneira manual. E a manual é um pouquinho mais difícil, mas eu vou mostrar ambas, porque dependendo do kernel, pode ser que você só consegue manual, então é legal mostrar as duas maneiras. E o primeiro passo da maneira manual é adicionar o kernel SU ao código-fonte do kernel. Vou abrir o terminal e ir lá na pasta do kernel, que a gente acabou de compilar aí, e podemos escolher entre um desses três comandos. Tem a versão do kernel SU mais recente e estável, a versão de desenvolvimento, e escolher uma versão específica. Vou pegar estável, tocar no botão de copiar, abrir o terminal e colar esse comando na pasta do kernel. Apertar Enter. Aparece o Done, creio que deu certo. Voltar para o navegador. O próximo passo é editar alguns arquivos do kernel, para o kernel SU poder funcionar corretamente. E aqui tem um arquivo diff. Creio que dá para até copiar esse arquivo e tentar aplicar o arquivo diff direto. Mas creio eu que é mais interessante fazer a modificação manual, porque dependendo do seu kernel, pode ser que não esteja certinho igual está especificado nesse arquivo diff. O primeiro arquivo a ser editado é esse exec.c, que fica na pasta fs. Abre o explorador de arquivos e na pasta do kernel. E vamos para a pasta fs. E aqui é para ter um arquivo chamado exec.c. Cadê? exec.c. Onde é que está aparecendo aqui mesmo? Esse arquivo, foto de arquivos e o que tem que ser alterado. Essas linhas que começam com um único mais foram uma adição. Então, foi adicionado essa linha, essa linha, essa linha. E as que não tem nada aqui no começo, provavelmente são linhas que já estão presentes no arquivo. Então, de referência, eu vou copiar esse texto, esse comando static int, essa função, copiar. E procurar por esse código no arquivo exec.c. E não é que apareceu? Aparece aqui, ó, exec viat comum. Apareceu a mesma linha que a gente fez a busca. E vamos adicionar essas linhas que estão com mais pro arquivo, já que são adições que temos de fazer. Então, vou adicionar no mesmo local que está mostrando lá no guia do kernel SU. Maximizar para ficar mais fácil de enxergar. Tá, esses mais, mas a gente não precisa colocar, só botar a linha, o mais indica que é uma adição, mas não é para colocar no arquivo final. Salvar, ver qual que é a próxima edição. Próxima edição é dentro dessa função, dentro do exec viat common, é para adicionar esse if else. Copiar esse if else, colar
dentro do começo dessa função. Nem sei se é função, espero que seja. Não pode ser método, né? Aí, relevem, pessoal, eu sou meio noob. Certinho, salvar aqui. Creio que não tem mais alterações nesse arquivo. Não tem mais alterações. Agora as próximas alterações é desse open.c. Então, eu vou fechar esse deck, abrir o explorador de arquivos e pegar o open.c. Open.c. E a mesma coisa, pessoal. Só ler o arquivo. Vamos procurar por um texto que já está presente no arquivo. Para procurar esse access aqui, ó. O editor de texto. O F para buscar. Achou a linha. Acima desse texto é para adicionar essa linha. Vou adicionar a linha aqui. Certinho. Salvar. Agora ver o que mais. Agora, nessa função, ó, long do f access, tem que adicionar esse KSU handle. Copiar esse método. Método não função, não sei. Aqui embaixo já. E adicionar esse KSU. Salvar. Agora tá certo? Certo. Agora temos que editar o fs head underline right. Sair daqui do editor de texto. fs underline head underline right. E procurar então esse size vfs read. O F. Já achou. E copiar esse, adicionar em cima, né? Salvar. Depois tem esse if. Esse if fica logo abaixo desse size t-hat. Size t-hat. Só colocar aqui. Creio eu que deu bom. Depois o próximo arquivo é o fs. Tá na pasta fs no caso, né? Arquivo stat.c. Vou fechar o editor de texto. Para o stat.c. Achou já? Stat.c. Pega aí, ó. A linha de referência. Arquivo. E adicionar. Externe. Isso. Para cá. E depois essa outra linha aqui embaixo. E adicionar. Bem suave, né, pessoal? Salvar. Já o editor de texto. Dependendo do seu kernel, pode ser que você não encontre algumas referências que estão nesse diff. E aqui embaixo é informado algumas coisas. Se o seu kernel não tiver o VFS StatX, use o VFS FStat. Aqui tem um diff com outra referência. Ali, ó, para kernels mais antigas do 4.17, você não encontrar o do FXS, aí tem mais algumas informações. Então, dependendo do seu kernel, pode ser que algumas referências não estão aqui, mas você pode encontrá-las aqui embaixo. Depois tem esse to enable kernel su built safe mode. Para habilitar o modo safe mode do kernel su, tem que fazer essas modificações que estão nesse diff. Então, eu vou fazer aqui para o meu dispositivo também. É recomendado, eu falo que isso daqui é altamente recomendado. Então, vamos também fazer isso daqui. O arquivo que tem que ser editado é o drivers input.c. Abrir essa pasta. Cadê? A pasta drivers input.c. Tá aqui o arquivo. E o que tem que editar é acima desse input handle event. Vou procurar input handle event, adicionar essas linhas aqui. Prontinho. E depois tem que adicionar esse if. Mais abaixo do int disposition. Isso. Aqui. Isso. Tá certo. Salvar, arquivo, sair. Agora sim, pessoal, se a gente fez tudo corretamente, já podemos compilar o kernel de novo. E essa compilação deve estar com o kernel implementado. Eu vou apertar as flechinhas para cima para procurar o comando de compilação e vou rodar assim direto mesmo. Só apertar Enter e vamos ver se dá bom.
Aqui perguntou se eu quero adicionar suporte à função do kernel su. Eu quero, então eu vou apertar Enter. E pessoal, deu erro na compilação. Confesso para vocês que eu já esperava esse erro, mas assim, esse erro que eu tive é um erro específico da data da gravação desse vídeo. A versão estável ela tá com um bugzinho quando você implementa manualmente em alguns kernels, mas esse bug já foi corrigido na versão de desenvolvimento. Então, se você for fazer aqui no futuro, provavelmente em uma versão mais atualizada, dependendo do seu kernel, você não vai ter esse erro, mas aqui o meu tem esse erro. E o que eu vou fazer para corrigir esse erro é trocar para a versão de desenvolvimento, porque eu sei que isso aí foi corrigido na versão de desenvolvimento, mas coisas que acontecem. Para trocar para a versão de desenvolvimento, essa dev branch é só copiar o dev branch e colar. E eu vou compilar novamente. Finalizado, abrir o explorador de arquivos, abrir a pasta do kernel, abrir a pasta alt, ARM64, boot e temos o image. Vou copiar esse image lá para a pasta do nkernel, colar o arquivo, substituir, deletar o kernel antigo que a gente não vai utilizar mais, selecionar todos os arquivos da pasta, compactar aqui como arquivo zip. Quando finalizar a gente renomeia, aqui ó, kernel. Caçou. Top. Vou subir o dispositivo no modo recovery. E vamos flechar esse novo kernel e ver se a gente está com o kernel no nosso dispositivo. Advanced, ADB Side Load. Na linha de comando, ADB Devices, dispositivo detectado, ADB Side Load. Arrastar o kernel, Enter. Reboot System. Dispositivo iniciado. Para saber se o kernel su está funcionando, tem que instalar o aplicativo do kernel su, o manager. Estou com o aplicativo baixado, a pasta download, mas a baixar no repositório do kernel su. Aqui eu já deixei baixado para facilitar para a gente. Abrir, aparece trabalhando, significa que deu certo. Temos a root no dispositivo com o kernel su. Conseguimos implementar o kernel su no kernel. Então, galera, agora vamos compilar para outro dispositivo. Vamos compilar para o PokeF1, também rodando Lineage OS. Aí vamos compilar e fazer a integração utilizando o kprobe. Como eu estou utilizando a Lineage no meu dispositivo, já procurando o repositório da Lineage, o kernel do meu aparelho, achei o repositório desse Xiaomi SDM845, né? Kernel Xiaomi SDM845, seria o kernel de referente a dispositivos da família Snapdragon 845 da Xiaomi. Na pasta Art, ARM64, configs, vendor, Xiaomi, aparece o meu Beryllium, que é um dispositivo. Isso aqui nós vai ter que provavelmente gerar defconfig também, mas a defconfig já está aqui, ó, 1045. Então, bem similar ao que a gente tinha feito anteriormente. Vou pegar o repositório e clonar. Terminal. Git clone. Kernel clonado. Abrir o explorador de arquivos. Quebrar a pasta que eu estava anteriormente. Na pasta de início. Xiaomi SDM845. Vamos verificar o defconfig. Art, ARM64, configs. Aqui não tem nada de Beryllium na defconfig. Será a pasta vendor. Nada também. Xiaomi. Aqui acho o Beryllium.config. E tem esse 1845 defconfig. Então creio que nós temos que merger, juntar no caso, o Beryllium.defconfig em cima desse 1845 defconfig e utilizar essa 1845 defconfig como base. Vou abrir a pasta do kernel, fechar esse terminal, tem uma terminal aqui, dá um zoom para ficar fácil de enxergar. Vamos rodar o script para merger. Arrastar a defconfig, art, arm64, boot, arm64, configs, vendor, Xiaomi, 1845
a gente vai juntar o beryllium.config e enter. Girou o ponto .config, vou mostrar para vocês o arquivo, tá aí. Girou o ponto .config. Vou mover esse ponto .config, mv.config, para a pasta art, ar64, configs, e vou colocar beryllium underline defconfig, enter. Vou checar se temos a defconfig, configs, beryllium underline defconfig certinho. Vou voltar para home, vamos definir as variáveis. Clang igual, cadê o clang? Aqui, bin, copiar o caminho, GCC64, GCC. Parte de rodar os comandos com make o igual out, art igual ar64, mr proper, pois beryllium underline defconfig, pois path igual clang gcc64, gcc. A mesma coisa de antes, pessoal. Mesma coisa de antes. Acho que deu bom. Apertar Enter. O meu aqui deu erro. Eu esqueci de passar o cclang. Passar aqui agora. Agora deve ir. Kernel compilado. Abre o explorador de arquivos. Abre a pasta do kernel. Pasta Alt. Art. AR64. Boot. E temos esse kernel. Ele gerou diversos arquivos. Gerou o image. Depois gerou o image.gz. Se não me engano é o mesmo arquivo image, só que compressado nesse formato GZ, e também gerou o image.gz.dtb. No outro caso, tinha pegado só o image, mas como aqui gerou o image.gz.dtb, eu vou pegar só o image.gz.dtb, vou copiar e vou passar lá para a pasta do nkernel, que a gente tinha rodado anteriormente. Vou deletar esses arquivos de antes, que a gente fez aí para outro dispositivo, colar o arquivo aqui, vou editar o nkernel.sh, e aqui eu vou trocar o device name, tá? LMI. Agora a gente vai fechar outro dispositivo. Já fechar no Beryllium, que é o aparelho que eu acabei de compilar o kernel. Salvar. Certinho. Vou acessar todos os arquivos. Compactar aqui no formato zip. E renomear isso daqui para kernel, sei lá. Subir o dispositivo no modo recovery. Plugar cabo USB. Marcar Apply Update e Apply Update from ADB. Vou checar se o dispositivo está detectado. ADB Device, aparece Sideload. Vamos flechar ADB Sideload e arrastar o arquivo do terminal e Enter. O recovery da Laneige deu falha na verificação de assinatura. Vou marcar para instalar mesmo assim. Finalizado, Reboot System Now. Dispositivo iniciado, aparentemente a compilação do kernel foi um sucesso, e vamos prosseguir com a implementação do kernel SU por meio do kprobe. Pelo kprobe a implementação é mais fácil, mas dependendo do kernel, pode ser que não seja possível implementar dessa maneira, dependendo do kernel não suporta essa função direito, dependendo é um kernel não suportado. Creio que a versão mínima para implementar dessa maneira é o kernel 4.8 ou 4.9 ou mais recente, eu realmente não lembro. De qualquer maneira, caso implementar pelo kprobe não der certo, tem que fazer a integração manual mesmo, mas vamos seguir o vídeo, vamos fazer pelo kprobe. Primeiro temos que rodar esse comando na pasta do código-fonte do kernel. Já estamos na pasta do código-fonte do kernel. Colar o comando. Depois vai apertando a flechinha de subir para cima e procura aquele comando que a gente roda anteriormente, esse defconfig. Apaga, deu só ali o make e o art. E aqui coloca menu config. Aqui no menu config, temos que ligar o kprobe. Para você localizar o kprobe, aperta a barra e digita kprobe. E vai aparecer symbol kprobe, kprobes, e aparece o location.
o location do Caprobe aqui nesse kernel fica em General Setup. Então, sabemos que o Caprobe está no General Setup. Vou marcar o exit e vamos descer, procurar por esse General. Acho que é o General. General Setup. Opa, o General Setup é a primeira opção. Selecionar e procurar por esse Caprobes. Achei o Caprobes. O Caprobes tem que ficar com o asterisco marcado. Para marcar o asterisco é só digitar espaço. Aperta o botão de espaço que vai ser marcado. Aí você marca a opção de save e toca no botão de OK. E exit. Depois você pode marcar a opção de exit aqui no menu config e exit. E tá pronto. É só compilar o kernel novamente. Achar o comando de compilar o kernel. E enter. Finalizado, abre o explorador de arquivos, abrir uma nova aba no explorador de arquivos para abrir a pasta do kernel. Kernel, Stout, Art, ARM64, boot e temos o image.gz.dtb. Vou copiar esse arquivo, colar na pasta do nkernel, deletar o kernel.zip antigo e vamos ver se a gente consegue utilizar o kernel su com esse novo kernel que a gente acabou de compilar. Compactar aqui o compactado. Nomear para kernel su kernel. Subir o dispositivo no modo recovery para a gente flechar esse novo kernel. Apply update, apply from ADB. ADB device para checar certinho. ADB side load. Arrastar o kernel e enter. Continuar mesmo assim. Finalizado. Reboot System Now. Esse celular eu não baixei o aplicativo do kernel su. Vou baixar rapidinho. Pegar a versão mais recente do kernel su. Baixei o aplicativo do kernel su. Vou instalar utilizando o ADB. Install kernel su. Desbloquear a tela. Plugar o dispositivo no USB. O detector permite a depuração. Agora vai. Kernel su instalado. Abriu o aplicativo do kernel su. E conseguimos implementar o kernel su, dessa vez em outro dispositivo e utilizando aquela maneira com Caprobe. E pessoal, como vocês viram, implementar, trazer suporte ao kernel su para o kernel, até que não é tão difícil. Creio que a parte mais chata mesmo é só essa parte de compilar o kernel, mexer com o kernel e tal. Bom pro pessoal que não precisa fazer isso, pessoal que tem um dispositivo com implementações do Android mais recentes, com suporte de KI2, rodando o kernel 5.10 ou mais recente, dá pra instalar aí diretamente das imagens disponibilizadas pelo pessoal do kernel su, o que é muito mais fácil. E pessoal, esse foi o vídeo, coloca nos comentários o que vocês acharam do vídeo, fiquem listos para estar comentando, deixem o like e se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Aqui tem vários vídeos mandando de Android, então inscreva para não perder, e é isso, bye bye.